A pior coisa que o servidor público pode fazer diante de um processo administrativo disciplinar é não ter uma defesa técnica e estratégica. Eu nem falo isso por conta de lobby não, para contratar advogado, porque eu sou atuante nessa área. Eu falo isso por causa dos casos que chegam aqui. Sempre que tem uma nova demanda, todos os dias chegam casos novos aqui no escritório, a gente observa que os mais problemáticos, aqueles que trazem as maiores dificuldades para se reverter uma pena injusta, são os casos que os servidores optaram por fazer a defesa sozinho, sem a presença de um advogado que entenda do processo administrativo disciplinar. E quando a gente vai analisar o processo, vários erros são cometidos ao longo desse PAD que inviabilizam uma defesa consistente e até uma anulação de pena na justiça. E só a título de exemplo, vou dar um caso que chegou aqui no escritório ontem, tá? O servidor ele fez toda a parte instrutória do PAD sozinho. Era um PAD de cunho persecutório, já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre esse tipo de PAD, que são PADs delicados, que muitas das vezes ele tem uma comissão formada ali a dedo para justamente punir aquele servidor. Então, nesse tipo de processo, a atenção é redobrada. E o que aconteceu? Eles estavam imputando uma série de condutas para esse servidor, de acordo com o artigo 132 da Lei 8.112, na tentativa de demiti-lo, claro. E aí imputaram para ele, dentre outras questões, o assédio moral. E qual que foi o grande problema aqui? Dois problemas, na verdade. Primeiro, a conduta dele não configura assédio moral, tá? E segundo, dentro da oitiva dele, do depoimento dele, a comissão ficou instigando para que ele assumisse a culpa de ter feito assédio moral. Em determinada pergunta, na hora que eu estava lendo ali o depoimento, ele simplesmente concordou com a comissão, falou sim, eu cometi assédio moral. E o que aconteceu, o episódio, não é assédio moral. Então, é muito comum que as comissões façam esse tipo de pergunta para justamente punir o servidor. E isso pode acontecer por duas razões. Primeira razão, muitas comissões não são técnicas, não são formadas por juristas, são feitas só para aquele procedimento disciplinar, não existe uma comissão permanente dentro daquele órgão público, então as pessoas não entendem muito do processo disciplinar. E aí eles olham as condutas ali do artigo 132, da 8.112 ou o artigo 117 e começam a enquadrar as condutas do servidor naqueles artigos. E dependendo da conduta, causa demissão. Causa demissão. E aí quando chega no depoimento o servidor, ele assume a culpa, fala que ele efetivamente cometeu aquela conduta, fica muito difícil de fazer uma defesa. Por quê? Ainda que não tenha sido de fato aquela conduta que ele cometeu, ele assumiu. Ele teve o direito ao contraditório, ele teve direito à ampla defesa. Quando chega no judiciário, na tentativa de se anular uma pena de demissão, o juiz, já gravei vários vídeos sobre isso, o juiz ele só vai analisar os aspectos de legalidade do processo administrativo disciplinar. E se o processo administrativo disciplinar cumpriu com os seus ritos, ele vai entender que está tudo certo, que está tudo bem, e que a pena é legítima, é justa. Por quê? O servidor, ele assumiu uma coisa que não fez. Aí algumas pessoas perguntam, Sérgio, mas se a conduta não condiz com o que está previsto em lei, isso gera nulidade. De fato gera. Mas a gente tem que ter em mente que o judiciário está cada vez mais abarrotado de processos e que cada vez menos existe uma disposição do judiciário em intervir nesses processos. Então vamos supor, o servidor é demitido, ele entra com a ação anulatória. Se ele perde essa liminar, dependendo da justiça, por exemplo, TRF1, que demora anos, ele pode demorar 7, 8 anos para ter uma decisão em segundo grau, em sede de apelação, determinando o retorno dele ao cargo. E como é que ele fica nesses quase 10 anos sem o trabalho dele, sem o sustento dele? Então é muito sério essa questão de passar por um processo administrativo disciplinar sem defesa técnica. Então a gente tem dois pontos aqui. Eu falei do primeiro ponto em relação à comissão que não é técnica, mas também nós temos as comissões, graças a Deus são minoria, mas a gente tem comissões que são parciais, que elas foram montadas com fim exclusivo para punir o servidor.
Porque às vezes aquele servidor ele teve um desgaste, alguma rusga com uma pessoa poderosa dentro do órgão que tem condições de articular internamente para montar uma comissão específica com pessoas próximas, com pessoas apadrinhadas, que possam ter algum tipo de cargo, algum tipo de gratificação e que com certeza vão seguir as orientações que receber de quem está por trás disso. E se o servidor não age de forma estratégica, de forma diligente e fazendo uma defesa técnica, ele é demitido e não reverte isso na justiça. Esse é só um dos problemas, problema de ser imputado uma conduta que o servidor não cometeu e essa conduta ser passível de demissão. Porque sempre que chega um PAD aqui, que o servidor não fez a defesa com o advogado e ele não entendia do assunto, o que eu percebo? Os erros são dos mais variados. Primeiro, já até gravei um vídeo sobre isso. O servidor, na defesa preliminar, que em tese só tem que arrolar testemunhas, ele vai e já despeja toda a tese de defesa e provas, dá todas as munições para que a comissão possa deturpar os argumentos dele. Não pode ser feito isso. E o servidor, naquela ansiedade, eu preciso finalizar esse PAD coloca em risco a minha carreira, sem dúvida coloca. Só que você tem que ser estratégico, você não pode apresentar tudo isso que você tem como seus elementos de defesa, suas provas de defesa, nesse momento inicial. Por quê? Vai correr toda uma fase instrutória. A comissão pode, novamente, se a comissão for deturpada, não for isenta, se ela foi ali induzida por alguém poderoso no órgão, ela pode muito bem pegar aquelas provas de fulano, beltrano e cicrano e manipulá-las numa oitiva de testemunha que você poderia utilizar a seu favor. E esse é um outro ponto que eu vejo grande prejuízo nos processos que chegam até aqui. O servidor não participa de oitiva de testemunha, ou se participa não faz as perguntas corretas, ou não faz a contradita. Daí o cliente chega aqui no escritório e fala, doutor, fulano de tal que falou mal de mim, inventou esse caso, isso é mentira, a gente tem uma série de problemas, divergências, já processei ele, já discutimos no WhatsApp, já tivemos briga dentro da repartição. E eu vou olhar lá, não foi feita a contradita, ele foi ouvido como testemunha. Uma pessoa totalmente parcial que, sem dúvida, vai prejudicar o servidor. Teria que ser ouvido no máximo como informante, teria que ser levada a suspeição dele para a comissão. Só que por não entender do processo disciplinar, o servidor não faz isso. E aí quando, novamente, chega ali na fase de se julgar o processo, ele é demitido, quando leva para a justiça não consegue anular, porque o juiz olha, verifica que foram cumpridos os aspectos de legalidade e, novamente, cada vez menos há uma disposição do judiciário para intervir nessas questões da administração pública e ele acaba demitido. Por isso que é muito importante que a defesa do PAD seja técnica e estratégica. Essa súmula vinculante número 5 do STF, que permite que o servidor faça a defesa sozinho, sem a presença de um advogado, é um absurdo. Isso coloca em risco todo servidor público. Por mais bobinho que seja o PAD, por mais bobinho que seja a sindicância, que você acredite que não vai dar em nada, dependendo do caminho que tomar, dependendo das pessoas que estiverem envolvidas e principalmente dependendo da forma como você agir, isso vai acarretar uma demissão e uma demissão de difícil reversão na justiça. Difícil reversão na justiça. Então, sejam diligentes, sejam atenciosos e não passem por um processo administrativo disciplinar sem uma defesa técnica. Se você não tem dinheiro para contratar um advogado privado, busque o seu sindicato, peça um defensor dativo ali na defensoria pública, mas não passe por um PAD sem uma defesa técnica e estratégica que entenda e vá te ajudar a evitar uma pena arbitrária e desproporcional.